Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios delas se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não como da tua serva, pois uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em casa, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: espero que a tua serva encontre favor nos teus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a qual deu o nome de Samuel, dizendo: eu lhe pedi ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. A gente está em uma série de palavras, tratando sobre o tema de esperança, né? Acaba semana que vem? Semana que vem acaba essa. Que nós iniciamos falando sobre esperança, começamos falando de milagres e agora de esperança. E como eu bem mencionei aqui no começo, Ana era um exemplo perfeito de uma mulher cheia de esperança. E eu pesquisando no Google, porque às vezes a gente, nossa, mas eu sei o que significa, mas assim, com palavras pode ser que na nossa cabeça não consiga desenhar. Mas esperança significa ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança e anda lado a lado com a fé. Então, esperança é esperar algo, é ter confiança que algo vai acontecer. Mas esperar o quê? De quem? Né? Vai acontecer, mas o quê? Vai vir de quem? E a nossa esperança está em Deus, porque o Senhor Jesus, Ele é a própria esperança, né? O nosso Deus, Ele é o Deus que dia após dia Ele coloca a esperança diante dos nossos corações, porque Ele é a própria esperança. Amém? Então nós vamos falar aqui de Ana, e todo mundo conhece a história dela. Ana, ela era casada com Eucana, o qual ele também tinha uma outra mulher chamada Penina. E nós sabemos que Penina, ela importunava Ana. Ela humilhava, ela deixava o coração de Ana triste, porque ela tinha vários filhos. E ela sabia que o desejo do coração de Ana era ser mãe, mas ela não conseguia porque ela era estéril. Então Penina usava isso como um pretexto de acusar, de entristecer, né, de humilhar a Ana, porque ela podia ter vários filhos, mas Ana não podia. E esse era o maior desejo do coração dela. Ela queria muito, muito, muito ser mãe, né? E a palavra de Deus diz que o próprio marido perguntava para ela: por que você está triste? Por que você não come? Eu não sou melhor para você que 10 filhos? A palavra de Deus diz que ela também recebia esse tipo de comentário vindo do esposo, né? O qual ele não entendia o desejo do coração de Ana. Ele não entendia que não era ele que ela precisava, que não era ele o sonho, o desejo do coração dela, mas sim um filho, o qual ela pedia para o Senhor Jesus. A Bíblia não relata exatamente quantos anos Ana orou para que Samuel chegasse, mas alguns estudiosos dizem que foi cerca de 25 anos orando, para que finalmente ela pudesse contemplar o seu sonho, para que finalmente ela pudesse alcançar o desejo do seu coração e se tornar mãe. Uma coisa que hoje em dia é tão simples, né? As mulheres conseguem engravidar, conseguem ter filhos, mas naqueles tempos, quem não conseguia ter um filho é como se fosse uma árvore seca. Porque era a obrigação da mulher ter um filho, porque a descendência tinha que continuar. Então ela tinha que ter pelo menos um filho, e de preferência um varão. E o Senhor Jesus foi tão bom que, além de dar um filho, deu um homem, um varão para ela. Um momentinho. E hoje nós temos grandes lições a aprender com Ana. E acima de tudo, ter em nossos corações esperança. Porque, como dizem os estudiosos, Ana orou 25 anos para que o seu sonho fosse realizado.
Nós, às vezes, oramos 2 meses, 1 ano, 5 meses, 5 anos, por uma coisa que a gente tanto deseja e não acontece, e a gente faz o quê? Né? Desiste, fala que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir. Mas essa mulher, ela perseverou na presença do Senhor Jesus, ela perseverou em oração, ela se humilhava dia após dia, ela adorava o Senhor Jesus e buscava a presença dele. E o Senhor fez com que o sonho dela fosse realizado. Então, assim, eu não sei qual o motivo que você tem orado, pelo quê, por qual sonho, né? Porque aos nossos olhos, muitas vezes, eu digo muito também em questão financeira, às vezes parece impossível, mas para Deus nada é impossível. A própria palavra dele nos garante, para Deus nada é impossível. Então não desista. Se você orou 1 mês, se você orou 2 meses, se você orou 2 anos e o seu sonho ainda não se realizou, somente creia que no tempo certo o Senhor Jesus ele vai fazer com que aconteça. E assim como Ana, você possa testemunhar. Mas isso também aconteceu diante da vida dela. Ela ficou em casa, parada. Eu vou ficar aqui. Acho que o meu milagre vai chegar. Qualquer dia aí aparece. Qualquer dia eu vou conseguir engravidar. Não. Ela se humilhava para o Senhor Jesus. Ela se derramava na presença de Deus. E ela tinha a alma amargurada. E o Senhor Jesus tirou tudo isso diante do coração dela. Tirou a tristeza do seu rosto. Tirou tudo aquilo que ela sentia de ruim. E o Senhor Jesus, ele renovou o seu coração. Ana, ela era uma mulher angustiada e triste, mas ela não perdeu as esperanças, né? Assim como eu mencionei, nós às vezes perdemos as esperanças, nós queremos desistir, não acreditamos que vai dar certo, não acreditamos que é possível, né? Como eu falei, dia após dia ela era insultada por Penina. E o que eu quero dizer também, não desista, porque nós vamos encontrar muitas Peninas nos nossos caminhos. Vamos encontrar muitas pessoas que vão querer nos humilhar, vão querer colocar o nosso defeito em pauta, vão querer falar, olha, você não consegue, não vai dar certo. Assim como Penina, vocês acham que ela não falava para Ana? Olha o tanto de filho que eu tenho e você não pode ter. Você é uma árvore seca, você não vai conseguir nunca. Ana, ela era humilhada. E muitas vezes nós vamos encontrar Peninas no nosso caminho. Muitas vezes o próprio Satanás ele vai usar pessoas para nos afrontar, para colocar o dedo na nossa cara e apontar qual que é o nosso pecado, apontar tudo aquilo que o Senhor Jesus não se agrada diante de nós. Mas sabe o que é pior ainda? Quando às vezes nós somos usados para ser Penina na vida das pessoas. Porque às vezes a gente fala o que não tem que falar, às vezes a gente escuta o que não tem que escutar, às vezes a gente vê o que a gente não tem que ver, e aí o inimigo ele começa a semear diante dos nossos corações, começa a semear nos nossos ouvidos, e a gente acaba falando aquilo que não tem que falar, a gente acaba fazendo aquilo que não tem que fazer. Então, pior ainda do que ser Penina, do que encontrar Peninas no nosso caminho, é ser uma Penina. É ser essa pessoa que só sabe humilhar, que só sabe falar, como o Dozibir ele falou aqui na palavra dele no domingo, né? Nossa, mas o irmão tá faltando no culto, tá no pecado, tenho certeza. Não tá subindo no púlpito, deve estar no pecado. Em vez do quê? Em vez da gente orar por essa pessoa, em vez da gente colocar essa pessoa em oração, falar, Jesus, restaura, eu não sei o que tem acontecido, mas tu sabe, né? Não querer apontar, porque a nossa carne, a gente tem que lutar contra ela dia após dia, a gente sabe disso, né? E eu falo por mim mesmo, porque eu conversando com a minha líder, com a minha pastora, porque assim, já faz um tempo que a Cris, ela me passou que eu iria pregar. Mas a gente sabe que o inimigo, ele é muito sujo, né? E quando tem algo para acontecer diante das nossas vidas, ele vem, ou ele manda Peninas para o nosso caminho, para que vão ficar soprando setas, jogando coisinhas para que a gente venha desistir, ou a gente realmente começa a desanimar, começa a querer desistir no meio do caminho, né? Eu comecei a ficar com esse sentimento assim, eu não quero ir pro culto, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para a célula, eu vou ficar em casa, tô com sono, tô cansada. E deixa eu ficar aqui. Faltei 2 dias no culto, eu não fui na célula. E é aquilo que a gente sabe. Começou a faltar, começou a parar de ler a Bíblia, começou a parar de buscar. É só indo cada vez mais para trás. É só indo cada vez mais pro fundo do poço. E eu falei para minha líder, eu falei assim, o inimigo já perdeu mais uma. Porque ele não tem poder na minha vida. Ele não tem poder na minha vida. Então a gente realmente não pode se deixar desanimar. A gente tem que perseverar dia após dia. Dia após dia. O inimigo ele tentou tirar as esperanças do meu coração. De falar, por que você está servindo a Deus? Para quê? O que está mudando na sua vida? O que está acontecendo? Você só está indo lá, né, na igreja,
não vejo mudança. Ele tentou ficar jogando seta no meu coração, sabe? Jogando coisas no meu ouvido, para que eu viesse desistir da presença do Senhor Jesus. E eu tava assim, ó. Eu falei pra Cris, eu tô em uma fase tão ruim espiritualmente, o inimigo ele tá me atacando tanto, que eu não consigo nem chorar mais na presença do Senhor Jesus. Parece que minhas lágrimas, elas secaram, parece que meu coração, ele virou uma pedra. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais chorar, eu não consigo, Cris, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. A minha irmã, ela está lá em casa esses dias cuidando da Elissa, e foi assim, um momento que eu fiquei mais fraca do final do ano pra cá. Era pra minha irmã estar vindo pra igreja junto comigo, mas eu falei pra cá, eu não tenho forças nem pra mim, quem dirá pra levar ela, eu não consigo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, sabe? Pedindo dia após dia para que o Senhor Jesus, ele me ajudasse, para que o Senhor Jesus, ele me curasse, para que essas setas que o inimigo ele jogou, para que elas fossem jogadas, sabe, ao vento, jogadas ao chão, para que o Senhor ele repreendesse, para que ele não deixasse que esse sentimento ele viesse permanecer no meu coração, porque o inimigo ele não tem poder na minha vida, ele é um derrotado, e eu sou filha do Senhor Jesus, que é um Deus que tudo pode, e ele nos fortalece dia após dia, e ele voltou a colocar diante do meu coração novamente esperança. Ele voltou a colocar novamente fé, porque a fé ela anda lado a lado com a esperança. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não seja incrédulo, não seja incrédula. Acredite, quando você se sentir desanimado, peça ajuda para o seu líder, para o seu pastor, por um amigo que você tem muita confiança, sabe? Fala, eu não consigo, não adianta, não tenta se esconder, não tenta falar, eu vou conseguir sozinha, eu vou carregar aqui nas minhas costas e vai dar tudo certo, porque não dá certo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa, assim, de oração. E a Ká falou, vamos orar, vamos continuar orando uns pelos outros, porque é isso que nós temos que fazer. Se você percebeu que eu estou faltando no culto, não fica me atacando, não fica falando, ora por mim, ora, porque se eu não estou vindo, alguma coisa aconteceu, eu não estou bem, o inimigo está tentando, é isso que a gente tem que fazer, é lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa língua, que quer falar a todo tempo, e orar pelas pessoas, orar para que o Senhor Jesus ele fortaleça, para que Deus ele possa trazer de volta aquelas pessoas que foram embora porque se cansaram, porque se desanimaram, porque não tiveram forças para prosseguir, não pediram ajuda, elas simplesmente se afastaram porque acreditaram que isso era o melhor para elas. Se afastar, quando eu estiver com forças eu volto. Mas uma coisa é certa, quando a gente está no mundo, é muito mais difícil voltar para a presença do Senhor Jesus. É muito mais difícil voltar para a presença do Senhor Jesus. Né? É mais fácil a gente estar aqui dentro honrando, louvando e adorando o nosso Deus. O mundo ele não tem nada para nos oferecer. Absolutamente nada. Mas em Deus nós encontramos tudo. Encontramos esperança, encontramos fé, encontramos bondade, misericórdia, amor. Esse é o Senhor que nós servimos, esse é o nosso Deus. Amém? Então Penina, ela atacava a Ana, mas o Senhor Jesus, ele tinha grandes propósitos em sua vida. Ana, ela queria um filho, mas o Senhor, ele queria um profeta. E os propósitos deles, os sonhos deles estavam alinhados, estavam andando lado a lado. E o Senhor Jesus fez mais por ela do que ela pediu. Porque ela só queria ter um filho. Ela não queria que ele fosse especial, ela não queria que ele tivesse nada de diferente. Mas o Senhor Jesus tinha um plano maior ainda para a vida dela. O Senhor queria que Samuel fosse um grande profeta. O Senhor Jesus queria que ele fosse um homem que alcançasse muitas almas. Então, coloque os seus sonhos diante do coração do Senhor Jesus. Coloque os seus sonhos nos pés de Deus. Peça. Mas peça sabendo que Deus vai fazer mais. Porque Ele sempre faz mais. Ele sempre faz mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então peça, mas peça crendo e acreditando, tendo fé, tendo esperança. Que se você pedir uma casinha de 2 cômodos, Deus vai te dar uma de 5. Se você pedir uma casinha simples, Ele vai te dar um sobrado. Que se você pedir um filho, Ele vai te dar um profeta. Esse é o nosso Deus. Ele sempre dá mais. Ana, ela conseguiu finalmente que o seu sonho se concretizasse. Mas isso não teria acontecido se ela tivesse parado no meio do caminho, né? Eu marquei aqui uma frase muito, muito interessante que eu já vi faz muito tempo, mas que tem tudo a ver com esperança. E diz assim: ao deitar todas as noites, nós colocamos o nosso celular para despertar. Quem trabalha aqui sabe, a gente vai deitar, coloca o celular para despertar, 7 horas, 6 horas, não importa. A gente coloca o nosso celular para despertar. Mas na manhã seguinte, nós ao menos sabemos se a gente vai acordar, se a gente vai ter vida, se a gente vai ter fôlego. Isso se chama esperança.
Isso se chama fé, acreditar que Deus, Ele vai vir mais uma vez com a sua misericórdia, com o seu amor, e que nós vamos acordar, e que nós vamos conseguir, que nós vamos mais um dia batalhar, levantar, pedir ajuda para o Senhor Jesus. A fé e a esperança, elas estão nas coisas simples, estão nos pequenos detalhes. Não é essa, nossa, eu tenho fé que o Senhor Jesus vai me fazer milionária, meu Deus, eu tenho fé que o Senhor vai me dar uma mansão. Não, é fé e esperança de acreditar. Senhor, eu não sei se eu vou ter fôlego de vida amanhã, mas eu vou colocar meu celular para despertar porque eu quero acordar amanhã. E eu sei que o meu amanhã está nas tuas mãos. É nas pequenas coisas, são nas coisas simples, sabe? É fé e esperança de acreditar que nós vamos sair para trabalhar e que nós vamos voltar para casa com saúde, em segurança. Porque hoje em dia é até difícil isso, porque o mundo tem ficado cada vez mais maligno, mais perverso. É acreditar, ter fé, Senhor, me leva em paz, me traz em paz, Senhor Jesus, me traz em segurança para minha casa. Então, assim, fé é nas pequenas coisas, são nos pequenos detalhes, né? E a fé e a esperança, elas não podem morrer diante dos nossos corações, porque o que nós seremos sem fé, sem esperança, é viver dia após dia por viver. É falar, se eu acordar bem, se eu não acordar também, amém. Se o meu trabalho, se eu estiver lá bem, se eu não estiver também, seja feita a vontade de Deus. Imagine como é triste. Uma pessoa sem fé, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que vive por viver, leva cada dia por levar, empurra com a barriga. Como eu já falei no encontro, eu já fui uma pessoa sem fé e sem esperança, uma pessoa que não acreditava. Que eu falava assim, eu tenho tanta coisa para pedir para Deus, mas o Senhor Jesus, Ele é tão ocupado, Ele tem o mundo inteiro para cuidar. Você acha que Ele vai escutar minha oração? Imagine quão triste é uma vida de uma pessoa assim, uma pessoa incrédula, que não acredita, que não confia no Senhor Jesus. É muito triste, eu sou a prova viva disso, o quanto isso é triste. A minha mãe, ela perguntava assim pra mim, eu lembro como hoje, mas filha, por que você é tão triste? Eu não entendo, você tem de tudo, eu te dou do bom e do melhor, você tem a melhor comida, você tem a melhor roupa. E eu falava pra ela, mãe, eu não sei, eu só sei que eu sou triste. Eu só sei que eu sou infeliz e que no meu coração parece que falta um pedaço, eu não sei te explicar. E eu levava aquele sentimento dia após dia, aquele sentimento de incredulidade, sabe? De, se tiver bom, tá, se não tiver, tanto faz, eu não tô nem aí. Mas o que minha mãe não entendia, que o que precisava em mim, eu também não entendia, eu não sabia. Porque eu era muito nova, eu era uma adolescente com esse sentimento. Eu não sabia que o que eu precisava era apenas a presença do Senhor Jesus. Apenas, tudo que era o que eu precisava era a presença de Deus na minha vida, sabe? Era servir ao Senhor Jesus, porque o Senhor, ele é do tamanho do buraco que está no seu coração. Ele é do tamanho exatamente, nos mínimos milímetros, ele é do tamanho do buraco que está no seu coração. Então, às vezes a gente busca no mundo, busca nas pessoas essa felicidade, esperança, e tudo isso está em Deus. Só em Deus, somente Ele pode te salvar, somente Ele pode te ajudar, somente Ele pode te fazer feliz, somente Ele pode causar isso diante das nossas vidas. Não busque no mundo, não busque nas pessoas, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, eu sou tão infeliz, eu precisava tanto arrumar um marido, um namorado, uma esposa, mas mal sabem eles que o que ele precisa é apenas Jesus. Se eles tiverem isso, tudo será acrescentado na vida deles, tudo será acrescentado. Então busque a presença do Senhor Jesus. Esse é o ano de 2024, o ano acabou de começar. Nós estamos apenas no dia 17, né? Então tem muito tempo para que a gente possa buscar a presença de Deus e possa ser um ano totalmente diferente. Tem muito tempo aqui para que nós possamos pedir para o Senhor Jesus que Ele nos dê um pouquinho da esperança que Ele deu a Ana, que Ele deu um pouquinho da esperança, da fé que Ele colocou diante do coração de Ana, que Ele possa colocar diante dos nossos corações. Tem muito tempo para nós buscarmos, tem muito tempo para nós pedirmos para o Senhor Jesus, para que se a gente está triste, desanimado, vindo para a igreja por vir, que o Senhor Ele restaure os nossos corações, para que Ele possa colocar novamente o primeiro amor diante de nós, para que possamos queimar diante da presença de Deus. E nas minhas orações era isso que eu pedia ao Senhor, eu falava, Senhor, por favor, coloca diante de mim o primeiro amor, Senhor, novamente, coloca diante do meu coração o primeiro amor. Eu não quero ir por ir, eu não quero fazer por fazer, Senhor, eu quero me derramar diante da Tua presença. Sabe, eu falando com a Cris, minha pastora lá no Acre, enchendo o saco dela. Aí eu falando com a Cris, e aí a gente conversou. Aí eu falei assim, Cris, depois eu falo com você de novo, porque eu finalmente comecei a ler a Bíblia novamente, consegui ter forças, e eu vou orar. Aí fui lá, fiz meu devocional, coloquei meu louvor para orar. Depois passou um tempo, a Cris me mandou mensagem, ela falou assim, escuta esse louvor, Isaías 6. Aí eu falei assim, Cris, eu acabei de ler Isaías 6 e acabei de escutar Isaías 6.
Aí eu falei assim, Jesus, obrigada, Deus, porque eu sei que é de Ti, eu sei que é do Senhor Jesus. Eu tinha acabado de ler Isaías 6 e acabado de escutar Isaías 6. O Senhor Jesus, Ele confirmou ali que eu tinha que novamente permanecer firme na presença dEle. Que eu tinha que buscar, que eu não podia me entregar, que eu não podia deixar que as ciladas do inimigo ela me tirasse da presença do Senhor Jesus. A minha família, ela depende de mim. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou irmã, eu sou filha. E eu quero ver a minha família firme na presença do Senhor Jesus. Eu não posso parar, porque eles olham para mim e me veem como exemplo. Você não pode parar. Porque os seus familiares, os seus filhos, eles olham para você e te veem como exemplo. Eles falam, o Sully consegue, eu também consigo. O Sully não parou diante das dificuldades, eu também não vou parar. Eu vou seguir o exemplo dele. E eu falei, inimigo, você perdeu mais uma batalha. Você perdeu, eu declarei que ele perdeu. Então não pare, não desista. Eu não sei porque eu estou falando tanto de não pare, não desista, continue, permaneça. Mas eu sei que o Senhor, Ele quer. O Senhor, Ele quer. Não tem nada aqui no meu esboço que fale sobre isso. Nada. Mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele quer tratar diante do coração de alguém. Foi o que eu falei para Deus, o que eu pedi para Ele. Senhor, fale pelo menos diante de um coração, Deus. Se pelo menos uma pessoa sair diferente daquele lugar, eu sei que valeu a pena, Senhor Jesus. Então que Deus, Ele possa realmente falar diante dos nossos corações. Que Ele possa, assim, sabe, de uma forma especial nos preencher. Que a gente possa transbordar diante da presença do Senhor. Não desista, não desista. Declare que você é filho de um Deus poderoso, de um Deus vivo que tudo pode. E que as pessoas, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que você mais ama, elas te têm como exemplo. Que elas te usam como um exemplo, um passo a se seguir. Aí no domingo eu fui para casa da minha irmã, a gente conversando, a gente lá depois do almoço, a gente começou a conversar sobre as dificuldades da vida, né? Aí minha irmã começou a falar também assim, eu sei que para tudo Deus tem um propósito, que tudo que Deus faz é perfeito e agradável. Aí ela começou a falar, minha irmã tá grávida. Aí ela começou a falar assim, também não tem sido fácil para mim. Aí o olho começou a encher de lágrimas. Eu também tenho querido desistir da presença do Senhor Jesus. Eu também tenho tido esse sentimento no meu coração de sair, porque ela vai com o esposo dela, mas assim, se ela não for, ele não vai. E ele mais falta do que vai. Então assim, ela tem que fazer por ela, pela família. Foi o que eu falei pra ela. Eu também quis desistir, mas eu não posso desistir, porque as pessoas, elas olham pra gente, a nossa família. Eu falei pra ela, o seu filho, ele precisa de você. Ele tem que crescer, ele tem que nascer na presença do Senhor Jesus e crescer na presença do Senhor Jesus. Então eu falei pra ela, não desista. Falei pra ela, não desista. Vai dar tudo certo. Você vai ver que Deus, Ele vai fazer. Falei pra ela, permaneça firme na presença do Senhor Jesus. A vontade vem de desistir, o desânimo, obviamente. Né? Como mencionado aqui, os nossos pastores também têm vontade de desistir. Eles também ficam tristes, desanimados, cansados. Os líderes, todos nós somos seres humanos. E nós temos esse sentimento diante do nosso coração. E se você der uma brechinha, o inimigo entra, ele faz um arruaço. Se você deixar de ler a Bíblia um dia, o inimigo ele já vai soprando. Não lê hoje não, você está cansada, chegou tarde do serviço, vai dormir, dorme aí de boa, né? Ou então aí a minha irmã falou a mesma coisa. Ela falou assim, eu vou orar. Deus, muito obrigada por mais um dia, me guarda, me protege, em nome de Jesus, amém. Ela falou que ela estava orando assim. Aí ela falou, começou a repreender, falou, não, eu não aceito ir para a igreja por ir, eu não aceito cantar por cantar, eu não aceito orar por orar, está repreendido em nome de Jesus. Falou que cansou, sabe, de orações vazias, né? De canções vazias, de palavras que saem da boca, do coração para fora, né? A verdadeira adoração, ela vem do nosso coração quando nós adoramos o Senhor Jesus em espírito e em verdade, quando nós colocamos Ele como centro das nossas vidas. Quando a gente pede esperança, quando a gente acredita que Deus, Ele é a própria esperança. Que o nosso Deus, Ele coloque tanta fé, tanta esperança e submissão, assim como Ana, diante dos nossos corações, para que venhamos perseverar e entregar diante do Senhor. Creia, tenha esperança, Deus fará infinitamente mais. Como eu falei aqui, Ana, ela queria apenas ser mãe, ela queria apenas ter um filho. Mas o Senhor Jesus deu para ela um filho, o fez juiz, profeta e sacerdote de Israel. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Tenha esperança, tenha fé. O Senhor Jesus, Ele fará infinitamente mais, né? Deus, além de ter entregado Samuel para Ana, Ele fez de Samuel um grande juiz, um sacerdote, um profeta,
um líder, e hoje nós temos ele como uma referência nas nossas Bíblias. Hoje nós podemos olhar para a história de Samuel e nos espelhar, ter ele como exemplo. Então creia que você vai pedir, mas que Deus ele vai fazer mais. Ele vai fazer infinitamente mais. Deus, ele é um dono do ouro, dono da prata. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso diante das nossas vidas. Tenha esperança, a gente não pode desanimar, não pode fraquejar. Não deixe que as dificuldades elas venham. Quando a Cris ela me chamou para pregar, quando a pastora Cris me chamou para pregar, eu dei 1000 desculpas. Falei, Cris, não, estou muito afastada. Deixa para outro dia, outra oportunidade. Primeiro eu demorei para responder. Aí depois quando eu respondi, aí eu falei assim, Jesus, seja feita a tua vontade. Aí eu falei, Cris, amém, eu vou aceitar. Porque a gente tem que aceitar quando Deus nos chamar. Se a gente está aqui hoje, é porque o Senhor, ele nos chamou. Ele não te chamou para ficar simplesmente sentadinho aí no banco confortável. Ele te chamou para ser usado, para ganhar almas, sabe, para falar do Senhor Jesus, para poder ter o Senhor Jesus como centro da sua vida. Não aceite ficar sentadinho aí no comodismo, nesse banco, porque não foi para isso que o Senhor, ele te chamou. Não foi para isso que o Senhor Jesus, ele me chamou. Então eu pensei, falei, meu Deus, eu tenho que fazer a tua vontade, Senhor. Eu não posso ficar me esquivando, eu não posso ficar fugindo, né? Ainda mais quando os nossos pastores, eles vão viajar, eles contam com a sua ajuda, com a nossa presença aqui na igreja. Eles contam com cada um de nós. Então a gente não pode simplesmente deixar com que o inimigo, ele coloque diante dos nossos corações. Você não sabe falar, você é tímida, você vai ficar muito nervosa, você não vai conseguir. Para quê? Não faz. Não deixe que o inimigo ele coloque esse sentimento diante do seu coração. Repreenda e aceite prontamente. Se o Senhor ele te escolheu, ele vai te capacitar. Se o Senhor ele te escolheu, ele vai te mudar, ele vai te moldar, ele vai te usar, ele vai te fazer conforme a vontade dele. Então não aceite, creia e acredite. Esteja prontamente, quando a pastora falar, sabe, quando for para a célula, para tudo que for que diz respeito ao Senhor Jesus, seja o primeiro a levantar a mão e falar, eu estou aqui, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, me usa, me ajuda. Se o Senhor me escolheu, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me usar. Então hoje, meus irmãos, o que nós aprendemos com Ana é que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos crer. A esperança e a fé, elas andam lado a lado. Então tenha esperança, tenha fé naquele que é a própria esperança, Jesus. Ele é a nossa esperança dia após dia. Ele é o nosso combustível diário. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa fortaleza. Se a gente estiver firme na presença do Senhor, tudo dá certo. A gente consegue fazer tudo na nossa área financeira, pessoal, em casa, no serviço, no trabalho, na faculdade, em tudo dá certo quando a gente está firme na presença do Senhor Jesus. Então permaneça firme na presença de Deus, porque Ele vai acrescentar, Ele vai fazer, assim como Ele já tem feito. Amém? Tenha esperança, tenha fé, não desista e veja o milagre acontecendo na sua vida e receba além do que você pediu ao Senhor Jesus. Amém? Então, eu deixei o versículo chave aqui para fechar, que é em Hebreus 11:16. Todo mundo aqui conhece, que diz assim, sem fé, né? Quando ele diz sem fé, sem esperança, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Amém? Então, creia, tenha fé, tenha esperança e acredite que o Senhor, Ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração, aqueles que não deixam que a tristeza, que a dificuldade venha parar, venha nos travar. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz. Então, que possamos sair daqui hoje com um pouquinho da esperança de Ana, que possamos entender um pouco da história dela e falar, não, Senhor Jesus, aquela mulher, ela passou por tantas dificuldades, né? Já não era fácil. O marido tinha 2 esposas, que já não é fácil, né? E aí ela tinha que suportar o marido tacando na cara dela, tinha que suportar a adversária tacando na cara dela que ela não podia ter filhos, que ela não ia conseguir. E foram anos lutando para isso, foram muitos anos para que ela pudesse realmente alcançar o sonho que ela tanto tinha. Então não desista, creia, continue firme, venha para os cultos, vá para a célula, permaneça firme na casa do Senhor Jesus e peça para que Deus, Ele coloque diante do seu coração fé, que Ele coloque esperança, alegria, que possamos servi-lo de todo o nosso coração.
que possamos amar e adorar o Senhor Jesus. E não esqueça, não desista, porque tem alguém se espelhando em você. Tem alguém que te usa como exemplo. Não desista. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. Eu vou pedir para o meu líder finalizar aqui da oração final.